Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao seu programa Está Escrito. Que prazer toda semana poder ter esse encontro com você, onde a gente discute dentro da palavra de Deus a importância que ela tem na nossa vida. Está escrito. Você ama a Bíblia? Eu tenho certeza que sim. Sabe por quê? Ela é a carta de amor de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Nós encontramos nela orientações assim bem específicas para como desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus e assim estarmos mais perto do nosso grande e poderoso Pai. Não se esqueça que a esperança é Jesus e a gente, é claro, conhece muito mais da esperança dentro da palavra do Senhor. E eu queria te dizer que aqui no programa Está Escrito, nós queremos nos relacionar melhor com você. Já ao longo do ano, a gente tem tentado, é bastante complexo fazer isso, mas a gente tem tentado estreitar aqui o nosso relacionamento através das redes sociais. Talvez, assim, você assistiu um sermão, alguma coisa, e ficou pensando, pastor, eu gostaria de saber mais sobre esse assunto. Então, você pode entrar agora no nosso Instagram, anota aí, hein? Está escrito NT, para você, então, desenvolver esse relacionamento com a gente, ou se você gosta de aprender sobre temas específicos, a gente prepara temas dentro do YouTube também. Você pode entrar no nosso canal lá no YouTube, que Está Escrito NT, e tudo que você colocar ali nos comentários, a gente vai ler, a equipe de produção aqui vai ler, eu leio também, e a gente vai assim tentar desenvolver melhor o nosso relacionamento. Porque o nosso objetivo é fazer com que o Está Escrito seja real na sua experiência com Deus. Você viva pela palavra do Senhor. Que gostoso isso, né? Muito obrigado, então, aí pelo carinho da sua companhia, também da sua audiência, você que assiste também a transmissão ao vivo pelo Facebook, um grande abraço aí para você, no Está Escrito Brasil, e você também que acompanha pelo Novo Tempo ao vivo lá no YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Hoje, o nosso tema aqui é sensacional. Ele vai mexer com a gente, hein? Ele vai mexer com o seu coração. Nós estamos começando aqui uma série
A série é No que você crê. E hoje nós vamos falar aqui de fogo, vamos falar de ministério do Espírito Santo, o dom que ele manifesta na nossa vida. Quer saber mais? Fica comigo que a gente vai para o intervalo e já já eu te explico melhor o que nós vamos começar a partir de hoje a entender aqui no seu programa Está Escrito. Voltamos, que bom que você ainda está comigo e não desistiu, hein? Não desistiu de mim, sabe por quê? Hoje nós vamos ter aqui o início de uma nova série aqui do programa Está Escrito. No que você crê? É impossível alguém viver sem ter algum tipo de crença. A gente às vezes crê no espiritual, mas tem gente que crê no material. E quando o assunto é crença, quando o assunto é fé, aí olha, se estabelece a polêmica, não é mesmo? Tem muita gente que não consegue discutir fé sem fortes emoções. Mas eu quero te dizer que aqui, como se fosse numa roda de conversa, como se fosse assim com amizade, nós vamos discutir as crenças que nós encontramos dentro da palavra de Deus e que você talvez tenha aí no seu coração. Mas é claro, né, ninguém aqui é imaturo, né? Não tem aqui a sensatez em saber que existem muitas e diferentes tipos de crença. E eu quero fazer isso com você, discutir as crenças na perspectiva da Bíblia, tentar entender por que nós somos o que somos e pensamos o que pensamos, sempre, olha, sempre levando em conta aqui o respeito, o amor, o carinho, porque afinal de contas nós somos uma grande família, a família do povo de Deus. E hoje eu quero falar sobre algo que muitas vezes é mal interpretado no meio cristão e também no meio evangélico e ainda no meio pentecostal. Eu quero começar a abrir aqui a nossa série trazendo aqui para a nossa arena do Está Escrito o tema do dom de línguas. E aí, você fala em línguas? A sua igreja é essa igreja que tem poder, que fala em línguas? Vocês dizem assim, ó, nós temos o poder do Espírito Santo, aqui o Espírito se manifesta. Como é que o dom de línguas deve acontecer? Qual é a forma dele? Qual é a finalidade do dom de línguas? Aliás, qual é a diferença? Existe alguma diferença entre um dom que é certo e um dom que é errado? Eu quero fazer uma outra pergunta aqui para você. Se você faz parte de uma igreja que fala em línguas estranhas, línguas estáticas, se tem alguém dentro desta igreja que não fala língua estranha, essa pessoa, ela vai para o céu? Ela tem o Espírito Santo ou não tem? Como que você pode saber a resposta para todas essas perguntas que eu fiz agora para você? Deixa eu te mostrar aqui o guia de estudos Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Eu até vou colocar nessa outra câmera aqui para dar um close. O Deus dos bastidores. Dentro aqui desse guia, você vai encontrar todas essas respostas que eu falei para você. Especialmente tem dois temas aqui, que eu quero até já dizer para você, que é o tema 12 e o tema 13. Aqui nós vamos estudar dentro desse guia os dons do Espírito Santo. Como é que você faz para receber esse guia? Eu quero te dizer que você não precisa pagar nada. Absolutamente nada. Não tem pegadinha não, viu? Nós aqui do programa Está Escrito temos uma parceria com os Anjos da Esperança e é só você entrar em contato agora pelo WhatsApp 12 98244 4449 e você vai receber no seu melhor endereço. Ali vai chegar um link para você, você clica nesse link, você vai ser direcionado para um site, vai preencher as informações importantes nesse site e aí então você vai receber sem custo algum este guia de estudos Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E aí, é importante ou não? O que a gente vai estudar hoje então, pastor, sobre o dom de línguas? Eu já quero começar quebrando aqui um paradigma. Você talvez já tenha ouvido falar sobre igrejas pentecostais, não é mesmo? Igrejas que
falam que tem a manifestação do Espírito Santo, e isso fica evidente. De que forma? Através do dom de línguas. Mas eu queria te dizer que o capítulo da Bíblia que é usado para defender o uso desse dom de uma língua que é incompreensível, que talvez seria a língua dos anjos, a língua do céu, não é o capítulo de Atos 2 que conta a história do Pentecostes, ou a manifestação do Espírito Santo. É um outro capítulo. Que capítulo é esse? É esse capítulo que eu quero estudar com você. Eu vou guardar o suspense para você não ir embora, não sair aqui da tela da TV Novo Tempo, não sair aqui desse vídeo do YouTube, do Facebook, porque a gente vai para o intervalo e na volta eu quero te mostrar qual é o capítulo mais importante para você entender esse tema sobre o dom de línguas e a manifestação do Espírito Santo. Então corre agora, pega a sua Bíblia e volta, porque o programa está escrito, daqui a pouquinho está de volta para a gente estudar esse tema muito importante. É evidente o crescimento de inúmeras crenças e religiões à medida que os anos avançam. Com elas surgem doutrinas diversas que moldam a identidade de seus conversos. Dentre tantas denominações existentes, nos vemos imersos num mar de ideias que nos faz questionar sobre o que devemos acreditar. Já se questionou sobre suas crenças? Tem convicção nelas? No que você crê? Um dos assuntos muito debatidos no meio cristão é o dom de línguas. Esse tema bíblico está intimamente ligado em como as pessoas enxergam a manifestação do Espírito Santo. O que podemos notar em nossos sinceros irmãos da atualidade é uma forma equivocada de interpretar esse importante dom mencionado na Bíblia. Pessoas que desmaiam, linguagem que não pode ser compreendida, transe espiritual, manifestações sobrenaturais. Essas são algumas das características descritas por muitos cristãos como a identificação da atuação do Espírito Santo em alguém. Será que estes mesmos atributos são encontrados na Palavra de Deus? O que a Bíblia nos diz sobre a manifestação do Espírito Santo? Voltamos aqui agora, sem mais nenhuma interrupção, você e eu aqui juntos, ao redor da Palavra de Deus, para estudar esse tema tão importante, que é o tema do dom de línguas. E eu já quero aproveitar aqui e mandar um abraço para você, meu irmão pentecostal, você que é da Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, você que é da congregação, você que ama esse assunto e faz dele o centro do seu relacionamento com Deus. Hoje, Deus tem uma palavra aqui para você, no programa está escrito. Mas Deus também tem uma palavra para você, que é meu irmão católico, você que é meu irmão protestante. Eu tenho certeza que esse assunto, ele sempre vem à pauta das discussões que nós temos, as discussões espirituais, religiosas, especialmente as discussões voltadas à vivência cristã e à manifestação do Espírito na vida do cristão, mas também na comunidade, na Igreja de Deus. E eu quero te dizer que esse assunto é importante demais. É importante para o seu relacionamento com Deus, para a sua compreensão aqui, olha, do está escrito, da palavra do Senhor, e até mesmo mais do que isso, para você entender como o Espírito Santo se manifesta. Está pronto aí? Qual é o dom do Espírito? Deixa eu só te dizer uma coisa. Atos 2 não é usado pelos grandes teólogos que falam sobre essa manifestação sobrenatural do Espírito como sendo a base
da argumentação bíblica para provar esse dom de língua estranho. Até porque quando você vai lá em Atos 2, o verso 6 até o verso 8, você percebe que quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles falavam na língua que as pessoas tinham como sua língua materna. Você tem ali a descrição de 14 diferentes tipos de língua. E isso fica muito claro, evidente que Atos 2 não é, então, o centro teológico, o centro bíblico da compreensão de um dom de língua estranha. Mas qual seria o capítulo, então? Eu queria agora trazer você com a sua Bíblia, vamos juntos à Palavra de Deus, e eu quero abrir aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Dá uma olhadinha aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Diz assim o texto: segui o amor e procurai com zelo, preste atenção, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Eu vou estender agora para o verso 2, eu não vou explicá-lo ainda, mas preste atenção no texto, diz assim: pois quem fala em outra língua, observe aqui, não fala a homens, senão a Deus. E agora veja o texto aqui, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Alguns anos atrás, eu era pastor aqui no estado de São Paulo e num domingo à noite eu deveria pregar na minha igreja. Acontece que eu preparei o sermão, estava tudo certo, estava ali, pronto, eu subi ao púlpito para começar a falar com a minha igreja, minha querida igreja. E eu não sei se já aconteceu com você, daqui a pouco uma voz aqui dentro da minha cabeça começou a dizer assim: olha, essa não é a mensagem. Você que é pregador aí sabe o que eu estou dizendo, essa não é a mensagem. Mas eu comecei a discutir comigo mesmo, falei, eu preparei esse sermão, eu gastei tempo estudando, como essa não é a mensagem? E aí, nessa hora, a voz falou assim, muda o tema. E a voz disse, fale sobre o dom de línguas. Eu não tinha preparado aquele sermão, eu não tinha preparado aquela mensagem, mas foi tão forte que quando o sermão terminou, eu fui entender o porquê. Estava lá à porta, sabe, despedindo as pessoas, como a gente faz, sistematicamente a gente faz, e despedindo as pessoas, alguém veio e disse assim, pastor, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou da sua igreja, não pertenço à sua denominação, e eu tenho lutado com Deus quanto a um assunto, e esse tema é o dom de línguas, e alguém me convidou para vir à igreja hoje, e eu pensei, eu não vou a mais uma igreja, eu quero estudar mais sobre esse assunto. E naquele instante, quando eu recebi o convite, aquele rapaz me dizia, ele falou o seguinte, se a igreja que eu for, o pastor falar sobre o dom de línguas, eu vou entender que Deus tem uma palavra para mim naquele lugar, através daquela pessoa. Eu fiquei arrepiado. Sabe por quê? O Espírito Santo, queridos, é o Deus que revela, é o Deus que traz o mistério para ser um conhecimento claro, transparente para você e para mim. Não há, através da revelação do Espírito, nenhuma forma de dúvida, de insegurança. E é por isso que eu quero hoje falar sobre esse tema com você. Você que é meu irmão pentecostal, que ama a palavra de Deus, que ama o Espírito de Deus, que tem aqui dentro do seu coração o temor do Senhor. Hoje, eu quero pedir que a gente coloque aqui em cima da mesa todos os nossos preconceitos. O que é um preconceito? É um conhecimento antecipado, é um conhecimento prévio. E que agora, na Bíblia, veja, eu quero convidar você a mergulhar comigo no Está Escrito, para que, através da palavra de Deus, a gente entenda as respostas que são divinas sobre esse assunto tão importante, a manifestação do dom de línguas. Você está pronto aí? Então se ajeita aí na sua cadeira. Vou começar.
Se ajeita aí no ônibus, se você estiver andando, me ouvindo aí com fone, acompanhando no celular. Se ajeita em qualquer lugar, porque hoje Deus quer falar com você, o Espírito quer falar com você. E eu vou tomar aqui a palavra de Deus para a gente entrar fundo nesse capítulo 14, que é o capítulo mais importante do pensamento teológico do dom de línguas. E eu queria já começar demonstrando uma coisa aqui para você. Preste atenção, diz assim, capítulo 14, o verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Preste atenção no que eu vou te dizer. Do capítulo 14, do verso 1 até o verso 12, Paulo vai fazer basicamente uma coisa aqui na sua carta à igreja a Corinto. O que ele vai fazer? Ele vai comparar dois tipos diferentes de dons do Espírito. Que dons são esses? O dom de profecia e o dom de línguas. Pare um pouquinho. Ele está comparando, e na comparação de Paulo, o dom de línguas, ele fica abaixo, na prateleira de importância, do dom de profecia. Olha o verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém que profetizasseis. Presta atenção agora. Está com a Bíblia aberta? Diz assim o texto. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Por que o dom de profecia é superior ao que fala em outras línguas? Basicamente porque a profecia exorta, a profecia edifica, a profecia traz entendimento para a igreja. E o dom de línguas não necessariamente faz isso. Se você olhar comigo aqui o verso 3, preste atenção, verso 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aqui estão as três características superiores desse dom. O dom de profecia, ele exorta, ele edifica, ele consola. O verso 12, ele diz assim, olha Paulo, no verso 12, assim vós que desejam dons espirituais, observe o conselho de Paulo para você, para mim, para nós, diz assim o texto, procurai progredir para a edificação da igreja. De acordo com Paulo, qual é o dom que mais edifica a igreja? Não é o dom de língua, ou dom de línguas, é o dom de profecia. E ele faz aqui mais uma orientação bastante significativa. No verso 10, ele diz assim, ó, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Observe o que Paulo está dizendo. Quando o dom de línguas, preste atenção, quando o dom de línguas é uma voz que não tem sentido, deixa de edificar a igreja. A igreja não cresce. Então, algo estava acontecendo na igreja de Corinto que estava trazendo complicações. E agora, a partir do verso 13, Paulo ele vai trazer a orientação de como deve ser usado o dom de língua. E agora, preste atenção aqui comigo, que essa é uma parte muito importante do nosso estudo de hoje. Veja, ele faz aqui algumas conclusões. Primeira delas, verso 13, ele diz assim, pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Então, preste atenção aqui. Se na sua igreja, imaginemos assim, na sua igreja, há a manifestação do dom de línguas. O que Paulo está dizendo aqui? Junto com o dom de línguas, precisa ser manifesto ali também um outro dom. Que dom é esse? O dom da interpretação. Portanto, se há ali a manifestação do dom de língua, alguém está falando a língua, alguém precisa interpretar, porque se a língua é falada e não é interpretada, isso está errado. Paulo está exortando, não façam isso, isso não edifica a igreja. E tem aqui uma outra informação muito importante, uma outra orientação importante
que ele dá a partir do verso 13. Eu queria que você olhasse aqui o verso 14 comigo. Diz assim: porque se eu orar em outra língua, preste atenção, hein? O meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Para aqui um pouquinho, para. Alguns, quando lêem esse texto, dizem assim: está vendo aí, pastor? Quem ora, se ele ora numa língua que ele mesmo não conhece, que é uma língua dos anjos, é a língua do céu, veja, ele pode orar, ele vai orar de fato, mas a mente dele vai ficar infrutífera, nem ele mesmo vai saber o que ele está falando. Então vamos entender esse verso aqui. O que Paulo está querendo dizer? Será que o dom de língua, ele tira de nós a capacidade racional de entender o que está acontecendo com a gente? Para você entender isso daqui, olha, a minha mente fica infrutífera. Deixa eu contrastar essa palavrinha aqui com uma outra palavra que aparece nessa própria carta. Então me acompanhe aqui, venha por gentileza, me acompanhe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 16. Olha só o que diz aqui. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Olha o que Paulo está dizendo. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Aí ele diz aqui, ó, nós, porém, temos, o que diz aí a sua Bíblia? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Entenda uma coisa, a palavra mente aqui na carta aos Coríntios não significa o uso do seu raciocínio lógico, não significa as sinapses do seu cérebro, não significa esse pensamento. A palavra mente, no grego nous, significa ensino, ensinamento. Portanto, quando a gente volta lá na primeira carta aos Coríntios, aqui 14, o verso 14, que diz, se eu orar numa outra língua, eu oro de fato, mas a minha mente, o que Paulo está querendo dizer? Não é o seu cérebro, mas o seu ensinamento, ele fica infrutífero, porque ninguém vai entender. É exatamente isso que Paulo está explicando. E ele vai confirmar isso aqui no verso 15. Ele diz assim, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O que ele está dizendo é que quando o dom de língua se manifesta, eu preciso ter a realidade espiritual, ou seja, o espírito tem que estar agindo em mim. Mas além disso, aquilo que eu falo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou sentindo, precisa ser entendido. As duas coisas precisam andar juntas. O espírito e a mente, ou seja, o entendimento. O dom de línguas não tira de nós a capacidade de raciocinar. É por isso que, quando você vai no capítulo 14, o verso 2, Paulo diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. É como se eu começasse a falar em japonês aqui. Se você não for japonês, você não vai entender nada. Eu vou estar falando, as minhas palavras chegam a Deus, mas isso não traz edificação, ninguém entende. Você percebe como esse assunto é complexo, é denso aqui dentro do capítulo 14? Paulo está fazendo ajustes de uma dificuldade presente na igreja de Corinto. E agora ele vai trazer uma especificação do dom de línguas. Ele vai dizer, para que serve o dom de língua? Eu quero que você me acompanhe a partir do verso 20. Olha só o que diz. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças. Quanto ao juízo, homens amadurecidos. A partir do verso 20, agora, Paulo vai explicar para que serve o dom de línguas. Agora, afinal, qual é a utilidade do dom de línguas? Então, preste atenção no que diz aqui o verso 21. Diz assim, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. O verso 25, queridos, é uma citação lá do Antigo Testamento, quando a gente vai aqui ao texto, no capítulo 14, o verso 21, você tem aqui uma citação de Isaías 28, verso 11 e 12. O que tem lá em Isaías 28, verso 11 e 12? Deixa eu explicar para você.
Como é que deve ser usado o dom de línguas? Ou qual é o propósito? O dom de língua é uma advertência que Deus dá para o seu povo. Como que é isso, pastor? Então deixa eu te explicar. Eu preciso voltar lá na época de Moisés. Quando Deus apareceu para Moisés e disse assim: Moisés, você vai comunicar duas coisas para o povo: bênção e maldição. A bênção é se eles forem fiéis no meu relacionamento de aliança. A maldição é para aqueles que são infiéis. E dentre a lista de maldições, havia doenças, havia pragas, loucura, e a pior consequência que poderia acontecer para o povo aparece em Deuteronômio 28, verso 49. Lá você encontra a pior de todas. E qual era? O cativeiro. Ou seja, quando o povo fosse tão rebelde a ponto de se afastar de Deus, Deus então abandonaria o seu povo e o levaria cativo. E como isso aconteceria? Deus falaria através de um povo que tem lábios gaguejantes e uma língua estranha que eles não conheceriam. Isso aparece em diversos lugares. Portanto, quando Deus usa uma língua que o povo não entende, Ele está trazendo advertência para o povo. E a advertência é: vocês estão rebeldes, vocês estão se afastando do meu compromisso, da minha aliança. Essa é a primeira função do dom de línguas. Ou quando uma língua estranha é usada para censurar o povo de Deus. Mas há uma segunda razão, uma segunda causa, que eu quero que você me acompanhe aqui no verso 22. Diz assim: de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Entenda aqui uma coisa. O dom de língua, ele não é dado para o crente. Como assim, pastor? O dom de língua foi algo que Deus escolheu usar através do Espírito Santo para atingir os incrédulos. Me explica melhor. Talvez você deva estar pensando aí. Então deixa eu usar aqui Atos capítulo 2, do verso 6 até o verso 8. Você se lembra do Pentecostes? O Espírito Santo veio, ele desceu sobre os discípulos, e quando ele desce, aparece uma língua como de fogo sobre cada um deles. Atos capítulo 2, a partir do verso 4. Naquele instante, eles ficam cheios do Espírito Santo. E eles passam a falar em línguas. Mas quais eram as línguas que eles falavam? Você tem uma lista bem clara do capítulo 2, do verso 6 até o verso 8. São 14 diferentes línguas. E o povo que estava ouvindo os discípulos ficava assustado, sabe? Porque eles diziam assim: como é que pode esses discípulos, eles não foram à faculdade, são homens iletrados, são homens incultos, como é que eles podem falar na nossa língua materna? É dentro desse contexto que o dom de línguas era usado para quebrar barreiras culturais, para as pessoas entenderem que Deus estava agindo para levar a mensagem além da fronteira do povo do Senhor. Portanto, o dom de língua, querido, ele não é para o crente, ele é para o incrédulo. É para o incrédulo perceber que existe um poder sobrenatural e esse poder é divino, agindo para levar essa mensagem a lugares antes não alcançados. É por isso que Deus ele trabalha dessa forma, ampliando as suas fronteiras. Mas há aqui uma terceira razão, a terceira definição de Paulo, do verso 23 até o verso 25. Ele diz aqui que o dom de línguas, ele não pode ser uma balbúrdia, ele não pode ser uma experiência estática. Sabe por quê? Leia aqui comigo, verso 23 e 25. Pois se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em indoutos, ou seja, os incrédulos, eles não dirão porventura: vocês não estão loucos? Veja, a manifestação do Espírito não deve trazer balbúrdia, não deve trazer essa confusão.
O próprio capítulo 14, aqui no final, verso 40, diz que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus que não é de confusão, verso 33. E mais uma coisa aqui, olha, em Efésios 4, verso 29 e 30, diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, uma palavra sem sentido, sem significado, apenas palavras que edifiquem. É por isso que Paulo é enfático em dizer: melhor do que o dom de línguas é o dom da profecia. Eu não sei se eu avancei muito rápido aqui, mas eu imagino que a palavra de Deus está falando com você, não está? Você sente o Espírito Santo trabalhando com você, te orientando? Ele está fazendo com você hoje o que ele fez através de Paulo à igreja em Corinto? Eu quero ir para a parte final aqui. A parte final agora que nós temos aqui, Paulo, ele vai mostrar como as coisas devem acontecer no contexto de adoração, no contexto de encontro, de louvor, de exaltação ao nome de Deus. E do verso 25 em diante, aqui do verso 26 em diante, ele vai dizer o seguinte: que Deus é um Deus que gosta das coisas certas, corretas, não deve haver bagunça. Olha o que diz o verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Verso 27. Preste atenção. Mas no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Se há manifestação do dom de língua na sua igreja, um tem que falar, alguém interpreta. Depois vem um segundo, ele fala, e depois alguém interpreta. Aí vem um terceiro que fala, e aí o outro vem e interpreta. Se isso não acontece, se todo mundo começa a falar, está indo contra a orientação da palavra do Senhor, o que está aqui não está escrito. No culto deve haver 2, no máximo 3, falando em outra língua, um depois do outro, e sempre com alguém interpretando. Essa é uma orientação clara. Eu queria que você olhasse isso daqui com bastante carinho, no verso 37. Olha só o que a palavra fala para você. Diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça, preste atenção, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Deixa eu te dizer uma coisa. A orientação que está aqui em 1 Coríntios 14 é mandamento, é lei, é imutável, não pode ser diferente. Se as coisas acontecem diferentes aí na sua comunidade, na sua igreja, ela precisa voltar, ela precisa retroceder, ela precisa voltar, assim está escrito, ao assim está escrito. Aqui está a nossa norma de conduta, a gente segue aquilo que Deus orienta, não aquilo que eu sinto, não a minha experiência, que pode ser muito bem pessoal, indutiva, alguma coisa nesse sentido. Ela precisa estar baseada no assim diz o Senhor. Então, quero chamar você, meu querido irmão pentecostal, a entender uma coisa. O verso 39 diz: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você pensa que o dom de Espírito é mais importante, entenda, mais importante do que o dom da língua, da manifestação do Espírito, é o dom da profecia, a manifestação do Espírito. É mais importante, porque exorta, edifica e consola, nós vimos isso. Mas tem um detalhe a mais. O verso 39 diz: não o proibais em falar em outras línguas. O dom de língua, de acordo com a perspectiva bíblica, não está proibido na igreja. Ele ainda vai acontecer, porque o Espírito Santo precisa transpor barreiras geográficas, culturais. Isso vai acontecer. Mas não deve ser o centro da nossa adoração.
não deve ser o centro da nossa expressão de louvor e da manifestação do Espírito. Sabe por quê? O verso 40 diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Com decência e com ordem. Vem aqui comigo. Deixa eu recapitular aqui com você o que nós vimos. Primeira coisa, Paulo faz uma comparação entre dois dons. Ele fala sobre o dom de profecia e o dom de línguas. E ele diz qual deles é o mais importante? É isso aí, dom de profecia. Na sequência, Paulo faz uma orientação de como deve ser usado o dom de línguas. Deve ser usado com ordem, com decência. A língua deve ser interpretada. A minha mente, ou seja, o meu ensinamento, ele não deve ficar infrutífero. Ele deve ser claro. Outra coisa que nós vimos, Paulo especifica muito bem a razão do dom de língua. Deus usava uma língua estranha para censurar o seu povo, o pecado do seu povo. Deus usava o dom de línguas para instruir o seu povo, ou seja, não para o seu povo necessariamente, mas para os incrédulos, através do seu povo. E por fim, Paulo aqui, ele recomenda o bom uso, o bom senso da adoração, com ordem, com decência. Algumas pessoas dizem assim: quando eu passo numa igreja é uma barulheira só, esse povo é tudo doido. Eu queria te dizer que o Espírito Santo, queridos, ele não trabalha assim. Você se lembra de Elias? Um dia ele fugiu porque ele estava cansado do seu relacionamento com Deus. E ele chegou num lugar e ele se escondeu de Deus ali, numa caverna. Deus apareceu no terremoto, no fogo, na tempestade. Só que todas essas coisas não traziam a presença de Deus, até que veio um cício suave. E Deus estava presente ali. O Espírito Santo nem sempre vai fazer coisas excêntricas, extraordinárias, coisas que me tiram do relacionamento natural, ordinário das coisas. Às vezes ele fala na mansidão, na calma da sua revelação, da sua palavra. Algum tempo atrás, meu pai, ele me deu um presente, era um carro. Tinha acabado de me formar na faculdade de teologia. Sabe, fiquei tão feliz. Meu primeiro carro era um Golzinho 89. Eu amava aquele carro. E ele me disse assim: filho, quando você completar aí a sua graduação, eu vou entregar a chave do carro para você. Isso aconteceu num domingo, na cidade de Hortolândia. Nós temos ali uma faculdade chamada IASP ou UNASP. E ele me entregou a chave do carro. Disse: agora você pode ir embora para casa dirigindo, o carro é seu. Eu ia começar o meu ministério e eu tinha um carro, estava tão feliz. Quando eu peguei a chave do carro, eu desci, a faculdade fica no alto assim de um monte, eu desci e eu precisava cruzar a linha do trem. E quando eu fui para a linha do trem, atravessei, subi um topzinho e tinha ali um semáforo. Acontece que, como era um domingo de muito sol, eu decidi fazer uma coisa. Falei: eu vou ficar debaixo da sombra de uma árvore. Eu não vou chegar perto do semáforo. Vou ficar aqui calmo, tranquilo. Mas algo aconteceu comigo naquele instante. Eu ouvi uma voz que me disse assim: anda um pouco mais. Eu não entendi aquilo, eu pensei: como é que eu vou andar? Meu carro não tem ar-condicionado. O sol está quente. Eu vou estacionar perto do semáforo para ficar debaixo do sol. Eu estou sozinho, não tem trânsito, eu vou ficar aqui mesmo. Mas aquela voz me disse: anda um pouco mais. Eu andei. Alguns segundos depois de eu andar um pouco mais,
um carro descontrolado veio atrás. Ele passou muito perto de mim, bateu no poste e parou com as rodas viradas para cima. Naquele instante eu fiquei impressionado. Uma voz me livrou de um desastre, de uma catástrofe. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus me dizendo: filho, eu preciso te proteger, anda um pouco mais. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele fala para você entender. Ele fala para você ouvir. Ele fala para te dizer: olha, anda um pouco mais, vá um pouco mais adiante. O Espírito Santo não fala através das coisas que não têm sentido, não têm significado, porque senão a gente ficaria a esmo, a revelação se perderia. É por isso que a gente precisa entrar num relacionamento de intimidade com esse Espírito, que é Deus que nos conduz pelo caminho certo, uma voz que diz: ó, este é o caminho, andai por ele. Eu quero te perguntar, você conhece esse Deus, Espírito Santo? O Deus que muitas vezes trabalha nos bastidores da sua vida? Pois eu queria te dizer, esse guia de estudos, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores, vai te ajudar a entender quem é esse Deus, como ele se manifesta, quais são os seus dons, como ele se revela a nós, como eu posso compreender a sua palavra. Mas para isso, você tem que entrar em contato agora. Pega o seu telefone aí, manda aqui no WhatsApp que está aparecendo, olha, 12 98244 4449 e diga assim: eu quero o guia de estudos Espírito Santo, Deus dos bastidores, que o pastor Robson do programa Está Escrito me disse para pedir. Quando você receber isso daqui, eu tenho certeza, você vai compreender um pouco melhor a revelação, a voz do Espírito, porque ele fala com você e ele está falando agora. A Joyce vai cantar nesse instante. Deixe a letra desse hino, a melodia entrar como a suave voz de Deus, te dando um recado, te trazendo para mais perto dele, te preparando para um relacionamento mais íntimo. Ouça e deixe Deus trabalhar aqui dentro. Põe
aí? Como é que está o seu coração? A palavra de Deus falou com você hoje? Você sentiu o Espírito Santo falando aqui, ó? Falando aqui? Falando aqui? Sabe, há muito tempo Deus quer te conduzir pela palavra, através da palavra e pelo poder da palavra. Sabe, o Espírito Santo se manifesta, claro, ele se manifesta, mas a maior revelação do Espírito está aqui, olha. Se o Espírito que você pensa, fala, o seu coração, o seu ouvido, não te traz a Bíblia, não te traz maior compreensão sobre a Bíblia, não te explica as aparentes incoerências da Bíblia, talvez esse não seja o Espírito do céu, o Espírito de Deus. Talvez essa não seja a língua que de fato você precisa aprender. Por isso que hoje eu quero te convidar a ser sensível à voz do Espírito e a ir até o está escrito. Sabe, eu não tenho poder algum, não tenho autoridade nenhuma. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Poder também não está numa igreja, você está entendendo? Não existe poder numa igreja, existe poder no Senhor da igreja, no Espírito que conduz aquela igreja. Existe poder na palavra que orienta a igreja, que orienta as pessoas. Se você é crente, se você é ateu, se você é evangélico, se você é católico, se você é do candomblé, se você é da Umbanda, todos nós somos irmãos em Cristo, porque não há diferença. Esse é o instante de nós nos unirmos a Deus, essa comunidade em que o Espírito dirige. Eu quero fazer isso agora com você. Ore comigo. Pai, nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Teu Santo Espírito sempre nos conduza à verdade para que ela nos liberte. Nós te pedimos isso orando em nome de Jesus. Amém. Ah, que alegria poder ter você aqui, poder ir à palavra de Deus com você, poder ser sensível à voz do Espírito. Tenho certeza que você também é. Mas eu queria sempre te lembrar o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que aqui esteja o fundamento da sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.